Sobre o Espírito Santo, também encontramos diversas passagens que nos mostram que ele é o próprio Deus. Essas passagens podem ser lidas à luz do Novo Testamento e se perceber que ele é uma pessoa distinta do Pai. As Escrituras usam pronomes pessoais para indicar o Espírito Santo. Eles revelam o Espírito não como uma força, não como um modo de agir, com um poder ou alguma coisa, mas utilizam como ele. Em Isaías 6:9, Deus diz: vai e diz ao povo. Aí no Novo Testamento é citado da seguinte maneira lá em Atos 28:25. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías. Nesse caso, o apóstolo atribui o falar de Deus ao Espírito Santo. Essa igualdade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como Deus, é chamado de trindade ontológica, é um termo que Calvino utiliza para se entender que a trindade subsiste na divindade desde toda a eternidade. Na sua vida essencial inata, dizemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o mesmo em substância, possuindo atributos e poderes idênticos e, portanto, são iguais em glória, como eu falei anteriormente. Isso diz a existência essencial de Deus. Mas, especialmente na sua manifestação do mundo, existe uma diferenciação. O Pai envia o Filho. Há um relacionamento expresso na Bíblia desse envio. E Jesus fala assim: eu e o Pai devo subir ao Pai para que enviemos o Espírito Santo. Então o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo. Se, em essência, eles são um, mas na sua manifestação e atuação no mundo, eles são bem diferenciados em suas particularidades. Essa diferenciação na manifestação, na revelação do mundo, foi o que Calvino denominou como trindade administrativa ou trindade econômica. Ela está relacionada à ação da trindade nesse mundo. Eles agem por completo na criação, na salvação, na santificação. Em todos os aspectos de sua atuação, a trindade está presente. Mas há uma ênfase diferenciada em cada uma delas, e esta ênfase mostra que eles trabalham em conjunto. Essa é uma das maiores contribuições que a Reforma fez, demonstrar a Trindade atuando em todas as suas obras. Quando falamos que Deus veio resgatar o homem, não estamos pensando que Jesus morreu para convencer o Pai, para mudar a ideia do Pai, como se Deus realmente fosse um homem que varia na sua ideia, então para mudar a sua atitude de inimizade e amor. Não, Jesus morreu na cruz por causa do amor do Pai por nós. Está bem claro em João 3,16. E o Espírito Santo, por sua vez, regenera precisamente as pessoas por quem Jesus ofereceu a sua vida, a sua obra expiatória. Então, a primeira, a segunda e a terceira pessoas da Trindade estão perfeitamente harmonizadas em sua ação salvadora. A Trindade não é um conceito
conseguiremos absorver com facilidade. Como diversos outros pontos, nós aceitamos pela fé. Agostinho nos diz: a fé busca, o entendimento encontra. Por isso, como está em Isaías 7:9, se não crerdes, não entendereis. Precisamos entender que a Trindade está muito acima da possibilidade do homem compreender Deus. É como colocar um oceano dentro de um potinho, dentro de uma latinha, num pequeno buraco. Nossa mente é muito pequena para absorver a grandeza de Deus. Podemos ver esses pequenos relances que eu utilizei nessas explicações para delinearmos minimamente uma compreensão. Mas o conhecimento de Deus é por demais elevado para nós. Por isso que Deus se esvazia em Jesus Cristo para que se revele e se faça conhecido. Mas aproveitando o tema da Trindade, a obra da Trindade que atua em todas as situações, então falamos um pouquinho da salvação agora, mas vamos falar da criação, já abrindo o assunto para falarmos de Deus Pai como Criador. Mas Gênesis 1, de 1 a 3, e versículo 26, tem algumas expressões importantíssimas para compreendermos a Trindade. A primeira nota que fazemos é que o nome Deus utilizado aqui é um nome plural, Elohim. Elohim é o plural da palavra El, que quer dizer Deus. E ele se refere a Javé como Elohim, e não como El apenas. Nos nomes, em alguns lugares, até se pode falar isso. Mas, quando fala Javé, o vosso Deus, Javé é vosso Elohim. É uma expressão ligada já ao conceito do trinitarismo. Não é um plural majestático ou alguma outra forma do português em que uma pessoa utiliza o plural, porque isso não era conhecido dos hebreus antigos. Aqui é uma manifestação do próprio Deus em sua forma mais complexa, que é a Trindade, e ele se apresenta com os verbos no singular. A palavra Deus no plural e o verbo no singular. Então, esse é um primeiro indício que a Trindade já se revelava desde o Gênesis. Também no verso 26, quando Deus utiliza façamos o homem à nossa imagem, né? Então, a ideia de novo de utilizar o plural para se referir a Deus está presente como um indício da Trindade. E o versículo 1, né, de Gênesis, e Gênesis 1, como eu citei agora há pouco, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Nesse momento está citando Deus Pai, apesar de falar só Deus, é a forma clássica de citar o Pai. E aí ele continua dizendo, e a terra era vazia e sem forma, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então introduz-se o Espírito de Deus na narrativa. E no terceiro versículo, e disse Deus, haja luz. O verbo divino aparece. O verbo eterno, Logos, que João se referencia, que criou o universo, aparece no terceiro versículo.
E disse Deus, haja luz e houve luz. Deus presente na criação em suas 3 pessoas. Vamos examinar uma ênfase da pessoa do Pai na criação, do Filho na redenção e do Espírito Santo na santificação. Mas lembrando que a obra sempre é trinitária. Todas as 3 ações que eu citei, a Trindade participa de formas diferentes. Nós vamos estudar as ênfases em cada uma dessas pessoas, em cada uma dessas ações, como articuladores dessas ações. Mas está subjacente a compreensão que toda Trindade é criadora, redentora e santificadora.